Começando mais uma edição do nosso Hora H, pouquinho de atraso hoje. Infelizmente, o centro da cidade entupido, travado. E diria para os senhores, aproveitando o espaço do nosso flash, está na hora do pessoal que cuida do trânsito aqui na cidade tomar juízo. Está na hora de começar a trabalhar sério. Nós temos o GAOC, temos uma estrutura, se não é boa, que se cobre do prefeito, uma estrutura adequada para a gente disciplinar o trânsito. Não estou falando de plano viário, de questões básicas que o município, infelizmente, deixou para trás, não fez a lição de casa e nós não dispomos de algo tão básico, tão primário, tão jardim da infância como um plano viário. Não estou falando nem disso, nem de engenharia de trânsito, nada disso. Eu estou falando, já que nós temos o GAOC, que é para orientar e disciplinar o trânsito, de fazer bom uso dessa mínima, ínfima estrutura que nós temos. Estão montando o palco, por exemplo, onde vai ter o show de comemoração do aniversário da cidade, na Avenida Sampaio Vidal, mas não tem nada, nenhuma indicação. Quando você está chegando naquele local em que o trânsito está interditado, você não pode mais seguir pela Sampaio Vidal, vai ter que virar e impreterivelmente, não tem outra alternativa, só virando à esquerda. Não tem uma placa, não tem uma faixa, não tem um homem do GAOC posicionado ali para dizer aqui pode, aqui não pode ir. Você precisa disciplinar o trânsito, orientar o trânsito, fazer comunicados na imprensa, 1, 2 dias antes. As pessoas têm que se programar, a cidade não é mais desse tamanhinho, a cidade cresceu. E entra prefeito, sai prefeito, entra presidente da Indurb, sai presidente da Indurb. O discurso é uma beleza, a prática é um desastre. Está na hora de mudar isso, gente, pelo amor de Deus. É um conserto que vai ser feito no vazamento de água, é uma operação tapa-buracos, algo que está sendo feito emergencialmente numa via de grande fluxo, de grande movimento de veículos, tem que ser informado antes, sinalizado adequadamente, 2, 3 quarteirões antes, a 300 metros, vira direita, trânsito impedido, a 200 metros, a 100 metros, a 50 metros, para o motorista se programar, para você não ter aquele congestionamento, todo mundo embicado num lugar só, vem um trânsito enorme, vira uma seringa, você só tem um caminho a seguir. Sabe, nós crescemos, a cidade avançou, mas a mentalidade do pessoalzinho que cuida dessa área continua do tamanho do cérebro de uma galinha. Não pode ser assim, infelizmente. Mudando o assunto de pato para ganso, ainda dentro do flash, eu tenho imagens aí, não sei se eu já tenho condições de utilizar, de um mega vazamento de água na zona norte da cidade. Posso utilizar? Já me sinalizaram. Eu faço questão de apresentar a solução do problema, porque nós exibimos o problema aqui, fomos cobrar a solução dele e no mesmo dia em que ele foi exibido já tinha uma informação por parte da direção do órgão responsável de que iriam passar por lá e equacionar o problema como de fato foi. Pode mostrar aí, Rua Ana Frois de Olidinho, opa, vamos voltar a imagem, consertado o mega vazamento de água que tinha aí, vê que ele tomava quase toda a extensão da rua, né? Nós exibimos na semana passada, Jardim Primavera, Zona Norte, vazava água, era um córrego que vazava aí. Olha só como é que era, você viu que está tapado, muito obrigado, consertaram o vazamento, olha aí, ó. Era isso aí que tinha naquele local. Olha que barbaridade, quanto se perdeu de água, mais de um mês vazando. Nós apresentamos o problema aqui e no dia seguinte o conserto foi feito. Olha aí, tudo resolvido, não passaram asfalto em cima ainda, muito bem. Agora, eu fico indignado com uma situação. O DAEM e os outros órgãos públicos aqui, autarquias, enfim, acabam sendo contraproducentes. Por quê? Deslocou uma estrutura de maquinário, de caminhões, de homens, de matéria-prima até o local. É Zona Norte, se der 2 passos para frente, você cai lá em Júlio Mesquita. É divisa do município, gente, é o limite extremo da cidade na Zona Norte. Aí você vai daqui até lá, para ir são 20 quilômetros, para voltar mais 20, 40 quilômetros você se desloca. E aí o que acontece? Consertaram aquele vazamento de água, mas deixaram 2 outros, um a 20 metros de distância, o outro a 50 metros. Mostra pra gente. Olha lá, ó. Olha esse aí, a 50 metros de distância, mesma rua, Ana Frois de Oliveira, Jardim Primavera. Olha lá, vazando no meio da rua, o vazamento que foi consertado e o outro aqui a 20 metros vazando uma quantidade enorme de água também. Pô, desperdício de tempo, de tudo, é contraproducente. Você vai até lá,
conserta o buraco, o vazamento, melhor dizendo, do meio e larga os outros dois. Ô, gente, ô Giacha, presidente do DAI, vê quem é o responsável por esse negócio aí, bota o cara na tua sala, tranca a porta e conta um monte de historinha na orelha dele. Não é possível que faça um negócio desse, meu Deus do céu. Muito obrigado aí pelas imagens. Em compensação, se aí foram até lá, fizeram um serviço, largaram outro, pelo menos o buraco, um enorme buraco que tinha na Avenida Eugênio Cornelian, lá perto das Estruturas Metálicas Brasil, foi tapado. Era um conjunto de buracos. Dá para mostrar aí que o serviço foi feito? Olha aí, pronto, tudo arrumadinho. Eu não consegui tempo suficiente para mostrar como era, mas era uma cratera. Isso aí, bem a 30 metros da entrada das Estruturas Metálicas Brasil, onde passam carretas com toneladas e toneladas e toneladas em cima. E não tinha condições, a carreta virava para lá, virava para cá. Parece que é assim, marcação, né? Onde é que eu vou prejudicar aqui? Então deixa o buraco aí para atrapalhar. Aí nós reclamamos aqui, graças a Deus, pelo menos isso aí foi resolvido. Muito obrigado. Para nós encerrarmos o nosso flash, o Diário Oficial do Município traz hoje a portaria fazendo a nomeação da secretária da Cultura do município de Marília. Não dá nem para falar que é a nova secretária, nova na idade, né? Tem 39 anos de idade, mas não é a nova secretária, é a secretária. Até porque o Neuri Cordeiro foi nomeado secretário e desnomeado depois, 20 dias após, simplesmente a nomeação foi revogada. Foi aquele mico de circo que a prefeitura fez, expondo o coitado do Neuri a uma situação ridícula. Mas de qualquer maneira, agora tem secretária, é a Thaís Vanessa Monteiro, ela é artista plástica, é advogada, tem 39 anos, uma moça jovem e que já contribuía com a cultura no município, mas de maneira apenas como colaboradora. E agora passa a ser, a partir de hoje, a secretária da Cultura da administração Vinícius Camarinha. 91 dias de governo cravados e aí nós temos nomeada a secretária da Cultura. Faltam alguns ainda para compor o secretariado, barbaridade. Outra informação no flash, o Pedro do Gás pinoteou, caiu fora. O senhor Pedro Olímpio Caetano, ex-vereador Pedro do Gás, que estava ocupando o cargo comissionado de coordenador de obras públicas, foi exonerado a pedido. Dizem que o emprego dele, ele ganhou em troca de ter votado a favor do projeto que instituiu a planta genérica de valores, em cima do qual se aplicaram as alíquotas e definiram o IPTU mamutesco, absurdo, o IPTU abusivo, que gerou tanta reclamação neste ano aqui em Marília, que ainda terá questionamentos judiciais. Amanhã eu vou trazer as informações, já tem um grupo de advogados estudando uma outra forma de tentar bloquear a cobrança desse IPTU. Ah, mas eu já paguei. Bom, aí é outra história, mas tem advogado mexendo nessa história, amanhã eu vou trazer os detalhes. Bom, resumo da ópera. Como me parece ter havido um acordo político, comentam, entre o atual prefeito e o ex-prefeito, a atual e a ex-administração, a do Ticiano, aqueles vereadores que aprovaram a planta genérica e permitiu essa arrecadação a mais na prefeitura nesta gestão, dizem que a moeda de troca foram cargos. O Donizetinho, ex-vereador, ganhou um cargo e o ex-vereador Pedro do Gás, idem. Só que a chacota era tanta, a piada era tanta, faziam um monte de gozação com ele lá na garagem. Ele era coordenador de obras públicas e o pessoal diz: o que ele entende de obras públicas? Moral da história. Ele não aguentou tanta zoação na cabeça e pediu para sair. Beleza, melhor assim, né? Dá espaço para quem é do ramo e precisa de fato trabalhar. Diário Oficial do Município publica hoje também uma ratificação, uma confirmação da inexigibilidade, é o termo difícil de falar, inexigibilidade da licitação para contratar a empresa S4 Produções Artísticas Limitada para apresentação em Marília, dia 4, comemorando 84 anos do município, da dupla João Bosco e Vinícius. Um show que não sai por menos de R$150 mil. Pelo menos 2011, 2012, a cotação era nessa faixa de 150 mil. Pode ser que esteja em 100, 120, vamos colocar 100 mil. Não tem dinheiro para tapar buraco, não tem dinheiro para consertar vazamento de água, não tem dinheiro para fazer isso, não tem dinheiro para fazer aquilo, mas para pagar 100 lão para trazer João Bosco e Vinícius lá na Avenida Sampaio Vidal, para subir no palanque, no palco, fazer discurso, receber aplausos, aí o dinheiro aparece, meu irmão. Tá aí, esse era o Flash, os comentários desta edição do nosso Hora H. Jornalismo com credibilidade. Informação de qualidade. Hora H, com Ailton Medeiros.
para quem exige a verdade dos fatos. Hoje é terça-feira, dia 2 de abril, Dia Internacional de Conscientização do Autismo, que foi decretado pela ONU, Organização das Nações Unidas, em 2008. Comemora-se também o Dia de São Francisco de Paula. Em 1902, estreava o Teatro Elétrico, considerado o primeiro cinema do mundo, foi na Califórnia, nos Estados Unidos. Em 1982, a Argentina invadia as Ilhas Malvinas, iniciando breve guerra contra o Reino Unido, a Inglaterra. A Inglaterra venceu o conflito com uma facilidade tremenda e continua dona do lugar. Em 2005, morria nessa data o Papa João Paulo II, já é santo da Igreja Católica. Ele dirigiu a Igreja por 27 anos. Estão faltando 273 dias para o fim do ano. Começa aqui a edição de número 75 do Hora H pelo canal 15 da NET, a TV comunitária de Marília. Economize energia elétrica com o SHED europeu da Estruturas Metálicas Brasil. Cobertura de estruturas metálicas com grande capacidade de iluminação e ventilação natural. Ecológico e sustentável. Estruturas Metálicas Brasil. Qualidade e segurança na sua obra. Oferece. E são estes os destaques principais desta edição do Hora H. Motoristas. Sindicato faz assembleia com trabalhadores para aprovar reivindicações e quer primeira negociação com a empresa circular no dia 12. Antecedência nas discussões tem motivo: a indefinição de quem ficará responsável pelo transporte público na cidade. Fotos de congratulações. Ler ou não ler? Eis a questão. Vereadores polemizam sobre o projeto que dispensa a leitura desses requerimentos. Justificativa é ganhar tempo e agilizar as sessões da Câmara. Sem acordo, votação da matéria é adiada. Morde e assopra. Vereador Cícero do SEAS elogia a eficácia do jornalismo do Hora H na solução de problemas da cidade, mas critica o que chama de ridícula divulgação da briga entre vereador e presidente do DAIM. Briga que você vai rever nesta edição do programa. Parceria público-privada. O DAIM vai mesmo pedir ajuda da Spaipa para pôr em funcionamento o poço profundo aberto da represa Cascata. Por falta de dinheiro para investimentos, o presidente do DAIM diz que usa da criatividade. Com estas e outras notícias, está no ar esta edição do Hora H. E vamos ao primeiro bloco de notícias do Hora H, sem nenhuma perda de tempo. Vamos falar da assembleia que está acontecendo hoje, dos motoristas, cobradores, enfim, aqueles que estão ligados ao Sindicato dos Motoristas de Marília e região. Trabalhadores da empresa circular, abrigados por este sindicato, participam de assembleia nesta terça-feira. É o dia todo, começou às 8 horas da manhã, vai até às 4 horas da tarde, para aprovar a pauta de reivindicações da campanha salarial. Data base da categoria é 1º de maio. Mas a antecedência nas discussões com a empresa tem uma justificativa. Veja que o sindicato está começando as assembleias com os trabalhadores um mês antes da data base. Por quê? A indefinição sobre quem ficará responsável pelo transporte coletivo aqui em Marília está deixando todo mundo com a pulga atrás da orelha. Veja a entrevista com o presidente do sindicato, o senhor Moacir Baldiceira, que está trabalhando rapidinho para não deixar para a última hora e aí a coisa se complicar. Fala, senhor Moacir. Nós estamos informando os aumentos que vai ser pedido, as cláusulas sociais que vai ser mantida. Isso que começa hoje com o trabalhador da circular para ele ter ciência do que a gente vai pedir.
Quer dizer, ele está assinando, então, no dia de hoje, a pauta de reivindicações para as negociações da campanha salarial. Com certeza, eles assinaram essa pauta de negociações hoje, a gente já entra em contato com a empresa amanhã, na qual a gente está marcando uma assembleia com a empresa no sindicato, acho que no próximo dia 12. Então é tudo a toque de caixa. Faz hoje essa assembleia com os trabalhadores, amanhã já protocola na empresa pedindo a primeira rodada de negociação. Com certeza o sindicato está ciente disso, que tem que fazer essas correrias já nesse mês mesmo, porque a data base do trabalhador é 1º de maio. E por que o senhor antecipou tanto assim? A gente tem noção do que está acontecendo na cidade, com essas conversas que vêm outras duas empresas, então a gente já está antecipando a negociação salarial com esse trabalhador que usa o transporte coletivo de Marília hoje. Agora, o sindicato, até por medida de precaução, protocolou um documento na prefeitura solicitando com quem é que deveria negociar. Qual foi a resposta? Com certeza a gente protocolamos esse documento lá para saber com quem a gente ia negociar, porque a gente não sabe se é com as outras que vêm ou com a que está. Como as outras não estão ainda, a gente vai negociar com essa, mas a resposta da prefeitura foi que ainda está analisando. Então não tem uma conclusão ainda, se fica essa empresa ou se vem as duas novas? Pela prefeitura ainda não, porque ainda está em análise ainda. Agora, isso pode dificultar a negociação com a empresa que aí está, ou o sindicato não quer saber disso? É ela que está aí, é com ela que vai falar? O sindicato vai falar com essa que está. O sindicato não quer saber das outras duas que estão para vir. Porque o sindicato até gostaria que essa aqui ficasse, se ela cuidasse melhor do trabalhador e cuidasse melhor do transporte urbano de Marília. O que é que o senhor acha que deveria melhorar? Eu acho que essa empresa deveria melhorar condições de trabalho para o trabalhador, que hoje a gente sabe que é um trabalhador sofrido na cidade, com salário muito baixo, e também as classes sociais que a empresa não oferece para o trabalhador. O que é que o sindicato basicamente está reivindicando nessa campanha salarial? O sindicato está reivindicando 15% de aumento real em cima do índice do governo e que o ticket de alimentação seja dobrado para R$250. Hoje é de 128. Hoje é de R$128 para cada trabalhador. E a manutenção da cesta básica. E a manutenção da cesta básica, que essa aí já vem acontecendo há vários anos na empresa. Entre motoristas e cobradores, quantos trabalhadores mais ou menos? A gente acredita que com 600 trabalhadores. Tem plano de saúde? Não tem. Não tem, e a gente vai brigar nessa campanha agora para que seja colocado um plano de saúde para todo trabalhador da empresa circular. Vamos tentar que a gente consiga negociar esse plano de saúde também. Hora H. É extensa a pauta de reivindicação, o pessoal já estava assinando, aderindo a essa campanha salarial iniciada pelo sindicato. Primeira rodada de negociação com o sindicato deverá então ser no dia 12, pelo menos. Amanhã esta pauta de reivindicações vai ser protocolada na empresa circular, já com o pedido da primeira rodada de negociação lá no Sindicato dos Motoristas na Zona Norte, lá no Santa Antonieta, para o dia 12. Aí, no máximo, fazem 2 até 3 rodadas de negociação lá. Se não der certo, já vai para o Ministério do Trabalho, aí já são as mesas redondas mediadas por uma autoridade do MTP, o Ministério do Trabalho. São mais ou menos 600 empregados da empresa circular. Esses 600 empregados têm piso hoje, motorista, R$ 1.200 por mês, R$ 128 de ticket, cesta básica no valor de aproximadamente R$ 90. Cobradores têm os mesmos benefícios e um salário que é um pouco menor que o dos motoristas, R$ 800. Eles pedem a aplicação do índice de reajuste ou de correção da inflação do ano, que vai dar 7% mais ou menos, fecha agora, deve dar 7%, mais 15% de reajuste salarial. Vai dar mais ou menos aí a casa dos 22% de reajuste no salário. Precisa ver se consegue negociar tudo isso. Eu digo tudo isso porque a gente está vendo as outras negociações aí. Quando muito, aumento real, 3%, 4%, 1%, 2%, é essa a média. Estão pedindo 15%. Vamos ver o que é que vão conseguir com a empresa circular. E negociar com a circular e não com quem está chegando é o óbvio e o ululante dessa história. Porque você vai negociar com quem você não sabe ainda quem é. Ah, mas já sabe quem ganhou a licitação. A prefeitura já expediu a ordem para o pessoal começar a trabalhar? Não, a própria prefeitura, recebendo o documento protocolado pelo sindicato, pedindo a informação de quem é que vai ficar responsável pelo transporte, isso foi protocolado dia 18 de março, respondeu por enquanto apenas: estamos analisando a situação. Prometem uma resposta no máximo até o dia 8, que é a próxima segunda-feira que vem, através da Procuradoria-Geral do município. Vamos acompanhar atentamente a negociação do Sindicato dos Motoristas. Boa sorte aí para os trabalhadores da empresa circular nessa negociação, que é sempre uma queda de braço, é difícil. Rapidamente mostrar aqui o jornal Cidade, edição desta semana.
que traz o destaque do polo esportivo do MAC, que foi desapropriado, né? Pelo menos foi publicado o edital de desapropriação. Desapropriação pode provocar nova ação judicial, nós já abordamos esse assunto aqui no Hora H, uma polêmica tremenda, já tem 3 ações judiciais andando em cima disso, pode vir mais uma agora. Sancionada a proibição de capacete nos estabelecimentos comerciais, estudo aponta exploração de leis na telefonia, enfim, assuntos interessantes aqui da cidade, destaques da edição do Jornal Cidade, agora colorido, viram que mudou, hein? Agora colorido, olha aí, ó, página social aqui também toda coloridona, parabéns ao Ademar Gonçalves, o proprietário, investindo, fazendo do Jornal Cidade, que é semanal, um jornal cada vez mais próximo da comunidade, e principalmente mostrando aí uma cara mais bonita agora com esse coloridão que ele traz aqui. É nosso parceiro também aqui no Hora H. Muito obrigado, viu, Ademar Gonçalves e a equipe toda do Jornal Cidade. Parabéns aí pelo colorido, ficou bonito o jornal, bem bacana. Continuando aqui no Hora H, vamos andando com os assuntos nesse primeiro bloco de notícias. Teve uma polêmica lascada na Câmara Municipal ontem. Polêmica essa em cima de uma questão que é, assim, diríamos, de somenos importância dentro do todo da sessão legislativa. Porque toda sessão de Câmara, em toda a cidade que a gente trabalhou, ela reserva para o final, quando quem está lá acompanhando a sessão já está meio de picuá cheio, ela reserva para o final a parte mais importante, que são os projetos de lei, aquilo que na verdade afeta a vida da cidade. Porque indicação, requerimentos, votos de pesar, de congratulação, isso aí ou é sugestão para o prefeito fazer ou deixar de fazer, ou é pedindo alguma coisa, ou é parabenizando alguma coisa, ou é cumprimentando alguém, mas não muda a vida da comunidade como um todo. O que muda a vida são as leis, os projetos de lei apresentados na Câmara Municipal, sejam encaminhados pelo Executivo, sejam apresentados pelos os próprios vereadores. E essa parte mais importante é a do final. Tem Câmara Municipal aí que começa a sessão 8 horas da noite, quando é meia-noite, 1 hora da manhã, que vai votar os projetos, que é a parte mais importante. Que trabalhador que vai levantar cedo, 6 horas da manhã no dia seguinte, vai ficar lá acompanhando para ver o que é que os vereadores estão decidindo e até pressionar os seus vereadores para fazer assim, ao invés de assado. Não tem jeito. As câmaras, até pensando nisso, recuaram o início do horário, o horário de início dos seus trabalhos. Marília começa às 5 da tarde, outras cidades 1 da tarde, 4 da tarde, 3 da tarde, 7 da noite, enfim, mas recuaram para que tivesse público acompanhando, a população pudesse ir à Câmara para acompanhar os trabalhos legislativos. Agora, a parte mais importante fica para o final. O leque, vem tudo no começo. Quando o sujeito já está cheio de leque, aí é que vão voltar a parte importante. O pessoal já picou a mula, foi embora, porque tem que preparar a janta para filho, tem que ir para a faculdade, tem que dormir para levantar cedo no dia seguinte. Bom, a vereadora Sônia Tonin apresentou um projeto de resolução que muda o regimento interno da Câmara, o código não diria de leis, mas vamos colocar o código de funcionamento da Câmara, me fugiu o termo aqui, e fazendo essa mudança, dispensando a leitura dos votos de congratulações. Os vereadores polemizaram durante a sessão sobre essa questão. São requerimentos, esses votos de congratulações, muitas vezes de pura bajulação, né? Eu quero cumprimentar o seu Pedro, sorveteiro lá da esquina, da rua X com a rua Y, vendo um sorvete de qualidade, faz 10 anos que está lá, o sorvete bom que ele vende. É isso aí. Aí a Câmara emite um documento, o cara recebe em casa, nossa, me elogiaram lá. É mais ou menos assim. Diríamos que é uma bajulação que os vereadores utilizam bastante para cativar os seus eleitores. O projeto da Sônia Tonin dispensa a leitura das congratulações. E ela foi para a tribuna da Câmara, durante a sessão de ontem, argumentar em favor da proposta dela. Você acompanha agora. Tem voto de congratulação que é muito extenso. E eu já fui primeira secretária dessa Câmara e é difícil. E aí você põe lá voto de congratulação e vai, tudo bem. Após a leitura dos 39 votos de congratulações, dos 39, aí eles são votados. Por exemplo, hoje, quando começou a se ler os requerimentos, que são aqueles pedidos que precisam ser discutidos
aprovados ou rejeitados, e que são requerimentos que eu digo assim, que trazem mais de perto as necessidades da cidade. Por exemplo, você pegar os requerimentos da pauta de hoje, vocês viram aqui, são vereadores reclamando da questão da água, do asfalto. Há alguns requerimentos que, por falta de uma otimização do tempo dessa primeira parte da sessão, estão na pauta há mais de 40 dias. Quando for votado, discutido e votado, e encaminhado, e quando chegar a resposta já foi, já perdeu o efeito. Hora H. Eu diria que eu sou simpático a essa ideia, se não há tanto de fazer de suprimir a leitura, de dispensar a leitura desses votos de congratulações, que parecem mesmo propaganda, né? É a pastelaria do Shin, é a sorveteria do seu Zé, é a mercearia do seu Antônio, coisas desse tipo, né? Eu não sei se chegaria ao ponto de dispensar a leitura, mas ou reduzir a quantidade desses votos de congratulações, ou a proposta que foi feita pelo vereador Zé Menezes. Você vai ver que ele não vai aparecer no vídeo, você só vai ouvir a voz dele, porque o câmera ficou focando a Sônia Tonin, que estava na tribuna da Câmara. A Sônia, ela está convencida de que o negócio é suspender a leitura desses votos de congratulações, essas bajulações. Porque no momento em que ele propunha reduzir de 5 para 3 requerimentos, não os de congratulações, requerimentos normais, que dependem de leitura, de votação, de aprovação dos vereadores durante cada sessão, para cada vereador, hoje eles podem 5, ele quer que volte, ele sugeriu, para 3, como era no passado, quando ele foi vereador, outras legislaturas. A hora que ele falou essa ideia, Sônia Tonin literalmente torceu o nariz. Veja aí, é uma proposta, é uma ideia, veja. O fato da não leitura dos votos de congratulação, nós poderíamos ganhar o quê? 10 minutos? É só olhar no relógio, querido. Hoje, quando começou a leitura dos requerimentos, que depende de discussão e votação, era 5h40. 5h40 começou a leitura. Aí cada vereador tem 5 minutos para discutir. Nós caminhamos na pauta muito poucos requerimentos que dependem de discussão e votação. Então, vereador, só para concluir a minha parte, eu vejo que não nos requerimentos que competem discussão e votação, mas nos requerimentos de congratulação, o simples fato de não ler, eu acho que não ganha mais do que 10 minutos. O que eu venho sugerir para Vossa Excelência? No sentido de que nós pudéssemos estar adiando a votação desse projeto, para a gente estudar uma emenda. Quando eu estive aqui em outras legislaturas, eram 3 requerimentos de cada vereador. Isso aumentou para 5 de cada vereador. Não, continua 3 de congratulação. Não, requerimento que compete discussão e votação. Que nós estudássemos uma forma de fazer uma emenda ao seu projeto, voltando isso para 3 requerimentos, para a pauta rodar. Hora H. Você vê que ela retruca, ela torce o nariz. O negócio dela é suspender a leitura dos votos de congratulações. E eu acho até que ela está até certa, mas de qualquer maneira, cada cabeça uma sentença, cada um pensa de um jeito. Que linda que é a democracia. Você vai ver daqui a pouco o vereador defendendo arduamente essa questão aí, referente à leitura dos votos de congratulações. Cada um pensa de um jeito. Eu sou a favor da inversão da pauta. Você começa a sessão da Câmara já votando os projetos de lei. Aí o leque, a encheção de linguiça fica para depois. Os vereadores não querem porque eles perdem palanque, que a população vai aguentando, vai esperando a votação dos projetos que realmente mexem com a vida da cidade. Enquanto isso, os vereadores vão discursando. Eles têm palanque para fazer discurso, para falar na TV Câmara, coisa e tal. Por isso que eles não querem nunca permitir a inversão da sessão, começando pelo projeto de lei e terminando com esses leque da vida aí. Sônia Tonin ataca o conteúdo da maioria dos votos de congratulações em detrimento de matérias de maior interesse para a cidade e para a população, o que é uma verdade, veja aí. Não sou contra a congratulação, mas às vezes quem está de fora fica ouvindo as propagandas. Fala voto de congratulação, a padaria, a confeitaria, o açougue e tal. E aí quando chega mesmo na hora de falar, olha, o transporte público está perigoso. O sistema de
Serviço funerário precisa ser discutido. As questões do DAI precisam ser... Quando chega na hora de tratar um assunto mais pulsante, acaba o tempo. Como acabou hoje. Então eu quero pedir, presidente, não sei se é regimental pedir daqui, posso pedir do meu lugar, vista desse projeto, para que cada vereador pense direitinho mesmo o que vai ser feito. Se a gente vai continuar deixando a pauta atrasar 40 dias nos nossos requerimentos, se a gente quer diminuir de 5 para 3, ou eu tenho uma sugestão a fazer também. Como só temos uma sessão por semana, aumentar 1 hora a mais. Ao invés da gente, a gente começa às 17, mas ao invés da gente parar às 19 para o pequeno expediente, a gente para às 20. Aí faz o pequeno expediente das 20 às 21 e após as 21 começa a ordem do dia com as discussões do projeto. Hora H. Você já pensou? Aí a sessão vai terminar 10 horas da noite. Quem não gostou nada dos argumentos da vereadora Sônia Tonin foi o vereador Mário Coraini. Em meio à votação do adiamento do projeto por uma sessão, que de fato foi adiado, vai voltar na segunda-feira que vem, dia 8, ele discutiu o assunto e se digladiou com a vereadora Sônia Tonin. Ela disse que o problema é do tempo. O tempo é uma niquícia. Se está fazendo um tumulto atrás de um tempo insignificante. Eu vou colocar em votação o pedido de adiamento feito pela autora do projeto. Os vereadores estiverem de acordo, permaneço com esse encontro. Está adiado o projeto, vereador. Pela ordem, vereador Mário Coraini. A vereadora Sônia se referiu a que o tempo aqui deve ser melhor aproveitado. Eu não julgo que quando eu falou textualmente, melhor aproveitado, tomei nota. Então eu quero falar. A questão é o seguinte, eu não acredito que aqui, eu pelo menos não aproveite dignamente todo o tempo que está sendo utilizado aqui. Perfeito. Eu aproveito muito. Agora, acontece que eu ponho acima de certas niquícias, de certas picuinhas, porque o povo fala, vereador está falando de bem da empresa tal. Nem sempre da empresa que está se fazendo voto de congratulação. E quando se está fazendo, está estimulando essas empresas, o empregado da empresa, o gerente da empresa, o funcionário da empresa, a ter um trato bom com o público e tudo mais. Por isso que eu digo, o problema aqui é pedagógico. Eu não posso sacrificar a essência do voto de congratulação por uma questão de 10, 15, 20 minutos no máximo a mais. Hora H. Uai, quer uma alternativa? Faz 2 sessões por semana, uai. Aí dilui os votos de congratulações, dilui os requerimentos, as indicações, os projetos e pronto. Não é? O vereador ganha bem. Dá para fazer 2 sessões por semana, não é verdade? Nós vamos a um breve intervalo, voltamos daqui a pouquinho e aí nós vamos tratar de um assunto aqui muito interessante, muitíssimo interessante, diga-se de passagem, que é uma queixa de um vereador em relação ao nosso programa. Ele morde e assopra. Primeiro ele elogia, depois ele dá uma pancadinha. Mas a gente responde aqui não tem problema. E bota no ar, porque nós não temos nenhuma restrição e não temos nenhuma preguiça de botar no ar quando falam mal da gente ou não gostam do que a gente mostrou aqui. Muito pelo contrário, se a gente comenta, fala, discute, opina sobre pessoas que ocupam cargos públicos, o jornalista também exerce uma função pública. Se ele não estiver aberto às críticas, o que é isso? Ele está fora do mundo, fora da realidade. Aqui nós somos absolutamente democráticos em relação a isso. Já. Clientes espalhados pelo Brasil e até no exterior. Mais de 3.500 obras realizadas. Parque Fabril com 16.500 metros quadrados. Desenvolvimento de projetos, fabricação e montagem de estruturas metálicas industriais, comerciais e residenciais de médio e grande porte. Constante evolução tecnológica é o seu maior diferencial, propiciando mais qualidade, durabilidade, beleza e agilidade nas obras.
Know-how adquirido em mais de 40 anos de atuação no mercado faz da Estruturas Metálicas Brasil uma das mais conceituadas e respeitadas empresas do setor no país. Estruturas Metálicas Brasil. Qualidade e segurança. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. Sede própria desde setembro de 1992. Defesa permanente dos direitos e reivindicações da categoria. Assistência odontológica especializada à disposição do trabalhador. Atendimento à categoria nas cidades de Marília, Veracruz, Gália, Oriente, Pompeia, Paulópolis, Quintana, Herculândia, Tupã, Bastos e Iacrim. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. A serviço do trabalhador há 25 anos. Rua Marcos Bordion, 815, Santa Antonieta. Posso salvar vidas, sou doador de sangue, né? A necessidade é da população pelo sangue. Todos os tipos de sangue, eles são importantes e estão em falta. Quem pode doar sangue? Adolescentes de 16 e 17 anos, pessoas saudáveis, ter acima de 50 quilos. Olha, a gente recebeu, toda a imprensa deve ter recebido, os vereadores receberam ontem, eu comentei esse documento com exclusividade, é o ofício assinado pelo Giacha, presidente do DAI. Em 3 páginas ele narra a situação do DAI, que é calamitosa, diz as medidas administrativas que foram tomadas, que foram bastante polêmicas naquela ocasião, teve debate aqui, a cultura de não se pagar água, inclusive a prefeitura que não paga, deve 35 milhões e continua não pagando o DAI, mas parece que está a caminho uma solução para isso, hein? Um passarinho verde já me contou. E, enfim, a situação do maquinário, motocicletas. Maquinário tem 2 máquinas, tem uma funcionando, outra parada, e essa que está funcionando quebra todo dia. Caminhão, acho que tem 4, tem 2 funcionando. Motos, tem 90% parada, sucateada. Você vender para sucata, o cara... Quanto você me paga para eu pegar? De tão ruim que está. Né? Você passa a 1 metro dos caminhões do DAI, a 1 metro dos caminhões do DAI, do maquinário do DAI, é perigoso pegar tétano, tem que tomar vacina para não ser contaminado, não pegar tétano. Tão enferrujado, velho, estrupiado que está. Então a situação é periclitante. Aí tem toda a documentação justificando isso e tal. E por que isso foi feito? Por causa disso que os senhores vão ver agora. Vereadores porreteando o DAI, vereadores da situação. É como se fosse uma família, o governo municipal abriga os seus semelhantes, aqueles afins. E quando eles brigam entre eles, é porque eles estão rachados, a família não está se entendendo. Briga entre irmãos. Agora, a culpa é da imprensa? Ora. O único vereador do PT na Câmara, o Cícero do Ceasa, adotou o estilo morde-a-sopra na sessão de ontem da Câmara ao falar do nosso programa Hora H, do qual, ele confessa, é telespectador assíduo. Tanto elogiou a eficácia do nosso jornalismo na solução de problemas da cidade, coisa que os vereadores não conseguem, segundo ele próprio admitiu, como ele também critica a divulgação da briga entre a vereadora Sônia Tonin e o presidente do DAI, o Chico Giacha. Briga que gerou esse documento aqui. Olha o nosso programa na Berlinda aí. Primeiro veja o meu amigo Cícero do Ceasa, elogiar o Hora H. Muito obrigado, viu? E admitir que o programa consegue o que os vereadores muitas vezes pedem, mas não são atendidos. Fala, doutor Cícero. Eu assisti o programa Hora H do Ailton Medeiros e eu vi ali umas questões sendo solucionadas até. Né? Ele levantava uma questão, por exemplo, do DAI, né, que falava de vazamento de água, e vazamentos que a gente tem aí, ou encaminhado algum requerimento, pedido, e o vazamento que está lá há meses. E que às vezes nós políticos não temos essa força e parece que não chega. Aí a imprensa agita e vão lá e arruma. Eu fico até triste
desses fatos que ocorrem, você vê pela imprensa, na televisão, vai lá e soluciona o problema. Liga no DAI, vai lá, entrevista o diretor do DAI, e ele dá até a entrevista de que pode deixar a Dona Maria, que nós vamos estar aí arrumando o vazamento, e vazamento que já foi pedido pelos vizinhos há meses. Então, eu creio que a imprensa tem um valor importante de nos ajudar, porque às vezes o que o vereador não tem conseguido, a imprensa tem conseguido. Infelizmente, parte aí, secretarias do governo, podia atender melhor os pedidos dos vereadores imediato, vereador Custódio, que não precisaria essa repercussão tão triste até. Você está assistindo ali a solução de um problema que já foi pedido há meses para a secretaria. Hora H. Eu senti até uma dorzinha de cotovelo, hein? Uma pontinha aí de inveja do que alguns veículos de imprensa conseguem. Elas conseguem pela atuação que tem, pela seriedade com que trabalham. Então, quando o vereador Cícero do Ceasa fala a imprensa agita e consegue, a imprensa não agita nada. Eu me lembro de uma entrevista que eu fiz com um padre na cidade de Jaú, que hoje é bispo na cidade de Amparo, é só os senhores procurarem, vão ver quem é. E no final da entrevista ele bateu nas minhas costas e disse: cuidado, eu trabalhava em jornal, cuidado com as bobagens que você vai escrever, hein? Eu falei: fique tranquilo, padre, só vou escrever as bobagens que o senhor falou. Uai, não é assim que funciona? Os senhores vão ver daqui a pouco. Se alguém fala a mais do que devia, fala bobagem ou não, fala sério ou não, ele está falando. Se é público, me desculpa, vai para o ar, vai para o jornal, vai para o rádio, e aí quem fala o que quer, ouve o que não quer da parte que atingiu, ou então vai ter a repercussão devida do fato e tem que arcar com as consequências daquilo que falou, da palavra empenhada, não é verdade? É assim que funciona o mundo, é mundo desse jeito desde que ele existe. Bom, o Cícero elogiou o programa, que consegue solucionar problemas que os vereadores pedem e não são atendidos. Agora veja o Cícero do Ceasa criticando divulgação da briga envolvendo a vereadora Sônia Toninho, presidente do DAI, o Chico Giacha, através do Hora H. Fala, doutor Cícero. Acompanhei uma polêmica nesse programa Hora H do Ailton Medeiros. Uma polêmica de discussão, ele respondendo algumas coisas que a vereadora Sônia Toninho comentava, e eu achei aquilo lá, de certa forma, até ridículo, porque a vereadora Sônia Toninho, ela foi escolhida, décima aí, entre os 13 vereadores representantes dessa cidade, para estar trazendo nessa tribuna os problemas da nossa cidade, e ela tem feito isso muito bem. De forma clara, de forma transparente, de forma numa linguagem simples do povo entender, e aí termina levando aí por outro lado o secretário, o presidente de autarquia, e termina aí colocando, até expondo a vereadora, tentando mostrar para ela que ela tem aqui ensinado as coisas. Eu acho que é expor demais uma companheira nossa da Câmara. Não precisaria ser assim. Eu queria fazer até essa defesa. Fiquei muito triste de ver aqui a única mulher que nós temos na Câmara ser tratada dessa forma via imprensa. Hora H. Condições de igualdade, homem a mulher. Mulher brigou tanto para ocupar o mesmo espaço que os homens, está até à frente dos homens em muitas situações. Puxa vida, não vejo problema nenhum do que a vereadora falou na tribuna da Câmara, que é um local público, o que ela fala é público, não é nada escondidinho, gravado lá de maneira escondida, é público, ok? Quero que fique claro, vou falar mais uma vez, é público. O que é que tem de divulgar? Está divulgando, ela é a única vereadora da Câmara, a única mulher da Câmara, divulgar através da imprensa. Ai, meu Deus do céu, ela que é vacinada, maior de idade, foi eleita vereadora, ocupa a tribuna, fala, e depois não pode divulgar o que ela falou, porque ela é mulher, porque é a única vereadora da Câmara? Não faz sentido. Desculpa, Cícero, mas a sua colocação aí está por fora.
Depois disse que achou de certa forma achou de certa forma ridícula a polêmica. Bom, a polêmica não fomos nós que criamos, não foi a imprensa, não foi o Hora H, não foi o Ailton Medeiros. A polêmica foi criada a partir de queixas da vereadora Sônia Tonin, que tem as razões dela para se queixar, foi eleita vereadora para isso, o próprio Cícero reconheceu, eleita, escolhida para trazer os problemas da cidade nessa tribuna. Ela foi lá, um dos problemas que ela enxerga é dentro do próprio governo que ela participa, que ela é vereadora aliada politicamente do governo. É de casa. É um problema que ela está vendo. Melhor ela para ver do que nós aqui de fora, porque ela está lá dentro. Não é verdade? Ela faz parte daquele grupo político. Então ela foi lá expor um problema que ela está enxergando. Agora, se ela expôs o problema e citou alguém, e esse alguém quer revidar e falar não é bem assim, esse outro não pode falar, aí eu estaria sendo parcial. E eu não posso ser parcial, tem que ser imparcial. Divulgo esse e divulgo aquele também. Aliás, foi o vídeo com maior acesso que nós já tivemos na nossa página no Facebook, aqui no Hora H, horah.com/Facebook, facebook.com/HorahTV, facebook.com/HorahTV. O vídeo com maior acesso foi essa briga entre os dois. A Sônia Giacha de um lado, a Sônia Tonin de um lado, estou errando, trocando as bolas hoje, hein? Confusão. A Sônia Tonin de um lado e o Chico Giacha de outro. Ela fazendo umas colocações e ele retrucando e fazendo outras colocações. Aliás, já que foi o vídeo de maior acesso, nós demos uma recalchutada nele, encolhemos um pouquinho, porque senão ia ficar muito extenso. E, ridículo ou não, vereador Cícero, o trabalho da imprensa é dar voz ao que os senhores falam na Câmara Municipal. Estou dando voz ao que a vereadora falou. Agora, quem fala o que quer pode ouvir o que não quer. Não de minha parte, eu nunca critiquei. Pelo contrário, até elogiei o projeto dela para acabar com a leitura do voto de congratulação na Câmara, que eu acho exagerado, não é? Então vamos lá. Novamente, a briga entre os dois. Se você não viu, vai ver agora. Nós temos um gestor que cuida do DAIM, que é o diretor Manuel Giacha, e ele não gostou da minha colocação na tribuna em relação à ineficiência e incapacidade de levar água à torneira Horaci, da Zona Norte. Mas, lamentavelmente, ele não se agradou desse questionamento e foi indelicado. Fez a sua colocação em público num tom de voz que não é aconselhável para alguém que ocupa o cargo de diretor do DAIM. Como ela falou de mim em público na Câmara Municipal, eu também achei no direito de falar dela em público também, onde nós estamos no recinto de uma reunião. Você tem que recortar o asfalto na medida do vazamento. Não é com aquela retroescavadeira que tira toda aquela cratera, não. Aí você pega lá o recorte, aí você cavuca, você acha o vazamento, você cola lá direitinho, aí você tira a terra molhada e você põe a terra seca. Muito bem. Aí você, só encerrando, presidente, que eu quero deixar aqui a minha indignação registrada, para quando ele assistir o VT. Aí você pega um negócio que chama sapo, que serve para compactar a terra, que eu já perguntei lá no DAIM, falaram para mim que tem, mas eu nunca vi usando. Aí você vai lá e faz a compactação. Eu quero dizer o seguinte, que nossos engenheiros e nossos funcionários estão contentes, porque doravante eles podem contar com uma vereadora pedagoga que entende bastante vazamento de água, ela poderá ser até uma consultora do DAI, vai nos ajudar bastante, porque ela demonstrou na Câmara que ela entende bastante de vazamento de água. Quero ver na obra como que é feito, se você tem máquina para fazer isso, se você tem a massa asfáltica para fazer isso, né? Então é muito fácil falar. Falar é muito fácil e a vereadora é boa para falar. Ela é pedagoga, né? O que ele disse para mim é que eu preciso dar recurso para ele colocar água na torneira da Zona Norte. Então eu estou pensando em vender os bens que eu possuo, uma casa ali na Avenida Itu, um carro financiado, né? Não posso vender meus 2 filhos, para ver se eu dou recurso para o Manuel Giacha mandar água lá na Zona Norte.
ela fez uma confusão, disse que eu queria o dinheiro dela, o dinheiro pessoal dela para fazer as obras do DAI. Ó, isso daí é brincadeira, né? Porque nós precisamos de pelo menos 15 milhões para fazer os 3 poços profundos que nós precisamos, as estações reservatórias e o serviço geral do DAI. Será que ela tem todo esse dinheiro? Se ele se desestabiliza com uma fala no pequeno expediente, aonde nós estamos questionando a falta d'água na Zona Norte, e vem gritar comigo e pedir recurso, eu não sei o que vai ser do DAI. Não vou permitir, como diretor do DAI, até quando eu estiver aqui, que se faça demagogia com o nome do DAI. Hora H. Absolutamente normal, né? Aliás, eu quero só dizer que nesse trabalho que nós exibimos agora, para ficar bem claro o ponto e contraponto de cada situação, a Sônia Tonin falou 4 vezes, o Giacha falou 4 vezes. A Sônia Tonin falou 2 minutos e 8 segundos e o Giacha falou 1 minuto e 5 segundos. E teve gente já, bocuda, queixo de cabra, dizendo por aí que aqui a gente faz montagens das falas das pessoas. Se quiserem as gravações originais, podem requisitar aqui, viu? A gente cobra, quanto cobra? 10 reais aí, é isso? Mas eu nem vou cobrar nada. Pode requisitar. Se quiserem aquelas outras gravações de outras acusações, aquelas mais graves, que já estão até enfiadas em processos políticos eleitorais por aí afora, não é? Sobre o que aconteceu durante a campanha, eu também tenho as gravações originais aqui, viu? Aí vocês podem mandar para os peritos, o Molina, que é aquele barbudo cabeludo que sempre aparece como perito entrevistado nas TVs do Brasil afora, até internacionalmente, pode mandar para ele analisar se a gente fez alguma montagem, tá? Aqui a gente não inventa, nem aumenta, nem diminui, é na medida exata. E eu vou dizer uma coisa, está correta a vereadora Sônia Tonin, foi eleita para apontar os problemas da cidade, cobrar, fiscalizar, está fazendo isso. Agora, se ela fala e isso atinge alguém, e esse alguém vai se manifestar para retrucar, está no legítimo direito dele também. Correto aquele que retrucou também. Nós aqui assistimos de camarote, meu irmão. Só isso, só reproduzimos o que os outros falam, mais nada. Já telefonaram aqui dizendo que o show do Vinícius e João Bosco é na casa de 300 mil reais. João Bosco e Vinícius, o que eu falei? Ah, mas eu tenho culpa que o prefeito aqui de Maneira chama Vinícius, ele está em primeiro lugar, pô, não é verdade? Pode até que não fique, pode ser até que não fique, porque tem decisão ainda do Tribunal Regional Eleitoral. Mas ele, por enquanto, está em primeiro, está na prefeitura. Então, eu trocar as bolas aqui não altera a dupla sertaneja que vai cantar. Mas o João Bosco e Vinícius e João Bosco, enfim, os dois que vão cantar, parece que o show é na casa de 300 mil. Eu falei, por baixo, 100 mil reais. Tinha dito 150, que nós vimos umas cotações do show referentes a 2011, 2012. Então, tem gente já dizendo que é coisa de 300 mil. Muitas vezes reclamam, né? Sempre reclamam, que não tem dinheiro, a administração está em situação difícil, mas para fazer um show, para virar palanque para os outros falarem, até que eles acham dinheiro. Então, dinheiro deve ter, em algum lugar deve ter. Com um detalhe, eu não estou criticando que está oferecendo um show para a população, mas a população merece mais, merece uma cidade melhor, merece o serviço que tem que ser feito na cidade para ela ficar a contento. E quando está em situação de dificuldade, economia de guerra, como já foi o termo utilizado, um gasto desse, ele salta aos olhos. Está faltando alguém orientar mais o prefeito, porque às vezes toma algumas medidas que são incompatíveis com o discurso que tem sido feito, né? Então não vai dar reajuste para o servidor, ou vai dar um reajuste desse tamanho assim, reajuste formiguesco ao invés de elefantesco, né? Um reajustezinho, porque não tem dinheiro. Mas para contratar o show, o dinheiro aparece. Então, tem momento em que é possível, tem momento em que tem que ponderar mais, usar criatividade, coisa e tal. Faltando gente orientar. Como está faltando gente orientar também o prefeito, para chamar todos do ninho, todos da mesma família, do mesmo governo, para que eles não fiquem brigando entre si. Aí a culpa é nossa. Ah, pelo amor de Deus, hein? Quero falar do Jornal da Manhã, nosso parceiraço, conosco todos os dias. Destaque de hoje, Jornal da Manhã, Vinícius, prefeito, não é o cantor.
ignora Ministério Público Federal e deve ser intimado por procurador. Prefeito deixa de responder a 2 pedidos de explicações sobre obra da barragem da Zona Norte, lá no Ribeirão dos Índios. Nós já falamos esse assunto aqui e agora o bicho está pegando para o lado dele, que deixou de dar as respostas para o Ministério Público Federal. Casos de embriaguez ao volante crescem 176,9% na Páscoa, o que significa que a fiscalização está mais intensa, a fiscalização da lei seca. Repasse de tributos, volume de recursos para o município já é 9,5% maior, ou seja, o município pegando dinheiro que é repassado para o Estado na forma de recursos vindo para cá. Prefeito nomeia secretário de Bugarelli Toffoli, é o Zé Carlos da Silva, no lugar do José Roberto Marques de Castro, na Secretaria da Administração, e por aí vai. Parabéns ao Jornal da Manhã, sempre. Você vê o Jornal da Manhã e vê os outros jornais, não vou citar todos, não vou generalizar, mas alguns outros, dá a impressão que esse é de Marília e os outros são de Pompeia, Ocauçu, Veracruz, Prosopopeia do Sul e outras coisas mais. Porque são tão díspares as notícias. Ai, que lindo, que maravilhoso, os prefeitos dão um peido, nossa, que cheiro gostoso, que maravilha, mais ou menos assim. O outro mostra as realidades todas da cidade, né? Por isso, fique com este aqui, Jornal da Manhã, 3311-5400, você liga, assina e recebe o jornal em sua residência ou escritório. Está aí para você ver. Dá tempo para a gente fechar, né? Não, então não dá tempo. Nós vamos falar da parceria público-privada do DAIM com a Spaipa, uma proposta. Nós já informamos aqui no dia de ontem com exclusividade, mas vamos trazer agora as entrevistas a respeito do assunto na edição de amanhã. É uma criatividade na tentativa de solucionar um problema que é crônico aqui em Marília, histórico, que é a questão da falta d'água. Um abraço a todos, muito obrigado pela audiência. O Hora H volta amanhã, 13h, se não tiver nenhuma intempérie, ao vivo, aqui pelo canal 15 da TV Comunitária. Um abraço, fiquem com Deus, até amanhã.